Estando presentes os conselheiros Artagão de Matos Leão, José Durval Matos do Amaral, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e a procuradora do Ministério Público junto a esse tribunal, designada para a sessão, doutora Valéria Borba, declaro aberta, no horário regimental, a 10ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal. Submeto à apreciação do colegiado as atas números 8 e 9 das sessões ordinárias dos dias 17 e 24 de março de 2015, respectivamente. Aprovadas. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra, doutor Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, apenas para comunicar o sobrestamento na DCM do processo 97.023.12. Obrigado. Anotado. Com a palavra, o doutor Durval Amaral. Senhor presidente, para comunicar a devolução ao auditor, doutor Sérgio Valadares, dos processos número 12.55.28.97, 33.13.32.09, 15.550.07 e também nos termos do artigo 427 do Regimento Interno, comunicar que deferiu o sobrestamento dos seguintes processos: pensões número 81, 88, 99, 13 e 850, 237, 13 e ato de inativação 785, 338, 13, sobrestamento na Diretoria de Controle de Dados Pessoal de CAP. Por fim, comunico a inclusão em pauta do processo de certidão liberatória número 43.471 do município de Irati. Feitas as anotações, antes de passar a palavra ao conselheiro Sérgio para as comunicações, eu também procedo à devolução ao conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca do processo 18.51.15.09 e comunico também os seguintes sobrestamentos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal: processos de atos de inativação 5146912, 29494613, 31288013, 31641913, 33081013, 37051013, 37254813, 37671313, 38148213, 406.00013, 40901813, 44695913, 45807813, 64690713, 70219013. E na Diretoria de Contas Estaduais, o processo 17521514, que trata de admissão de pessoal. Com a palavra, o conselheiro substituto Sérgio Fonseca. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Também anuncio que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 130.690.15, 539.9313, 787.870.13, 335.5514, 400.100.13, 338.846.13, 256.777.13, 100.125.12, 349.201.13, 248.812.13, 639.675.11, 880.870.13, 755.897.13, 325.019.13 e 388.940.13. Obrigado. Feitas as anotações, deixo livre a palavra. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Artagão de Matos Leão para o relato de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, eu tenho a prestação de contas municipal 66767212. Eu vou pedir adiamento, senhor presidente. Adiado conforme solicitado. Prestação de conta de transferência 77328012.
transferência autuada por meio do Registro de Sistema Integrado de Transferências, em razão do termo de convênio 259/11, formalizado entre a Secretaria do Estado da Família e Desenvolvimento Social e o município de Xambré, no valor de R$ 29.350. Na análise devidamente submetidos os autos, tanto a diretoria da análise de transferências como o Ministério Público opinam pelo encerramento do feito, haja vista que o objeto dessa prestação de contas já foi integralmente apreciado e julgado no âmbito desta Corte por força do Acórdão 2090/14, transitado em julgado em 9/5/14. Assim, acompanhando a instrução, propomos o encerramento do processo formalizado entre a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social e o município de Xambré, tendo em vista que o objeto desses autos já se encontra julgado conforme mencionado. Relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Tem alguns processos, senhor presidente, que vou relatar em bloco. Todos são pela regularidade com recomendação. No 94.940.13, do município de Bom Jesus do Sul, 58.29.41.13, Fundação Araucária, 102.048.14, Fundo Estadual de Saúde do Paraná, e 14.23.17.14, da Secretaria de Estado de Educação, acompanhando a instrução, todos pela regularidade com recomendação. Relatório e voto. Em discussão, votação, aprovados os votos que Vossa Excelência anunciou. Embargos de declaração 43.50.15, do município de Tomazina, interposto por Guilherme Cury Saliba Costa, prefeito, em face do Acórdão 76.85.14. Naquela oportunidade, decidiu o colegiado pela procedência da tomada de contas extraordinária, com a irregularidade das contas, em face dos vícios detectados nos contratos 96090611, em que o município de Tomazina firmou com a empresa Melo Ferreira e Companhia Limitada, aplicando a decisão ao gestor responsável a multa prevista no 87, quarto G da nossa Lei Complementar 113. Decidiu-se ainda que, aspas, inexistindo nos autos notícia de que os serviços contratados não foram prestados, tampouco de que foram superfaturados, entendo incabível determinar que os recursos sejam devolvidos, até para evitar um enriquecimento sem causa do município. Fecha aspas. Em 5 de janeiro de 2015, o interessado protocolou embargos de declaração em face da existência de dúvida proveniente no Acórdão 78.85. O nosso voto, senhor presidente. Verifica-se que a intenção do recorrente não está baseada na existência de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão no acórdão recorrido, pretendendo tão somente reformar a decisão em seu mérito. A suposta dúvida é proveniente da seguinte arguição do interessado, aspas, fica a dúvida referente ao fato que o julgamento deveria ser por regularidade com ressalva e aplicação de multa, e não irregularidade das contas com aplicação de multas. Todavia, não se vislumbra da leitura do acórdão citado outro entendimento em relação à decisão exarada, senão o que está expressamente exposto, pela procedência da tomada de contas extraordinária, considerando irregulares as contas e imputando multa administrativa ao gestor. Nenhuma das hipóteses que enseja a interposição de embargos de declaração
podem ser utilizadas neste caso, porque além de não haver dúvida quanto ao conteúdo da decisão, pretende o embargante tão somente modificar o mérito da matéria, e daí não seria esse o recurso. Diante do exposto, do não cabimento dos embargos para a modificação de mérito ao acordo recorrido, e não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, voto pelo conhecimento do presente por tempestivo, para no mérito negar de provimento. Relatório e voto. Em discussão? Votação? Aprovada a proposta do relator. Tem a certidão liberatória 135519. Eu vou pedir retirada de pauta, senhor presidente, porque eu tenho aqui uma dúvida com relação à exigência que nós estamos dando ao cumprimento do SIM-AM e do SIM-AP, que me parece que era 2013, agora nós teríamos conversado para mudar para junho, julho de 2014, né? Então eu vou pedir a retirada de pauta para fazermos uma reunião na quinta-feira, e na quinta eu retorno com ele, né, pedindo a inclusão em mesa, após definir essa dúvida que eu tenho. Retirado de pauta, conforme solicitação de Vossa Excelência. Tem ainda a certidão 14496815, município de Serranópolis, encaminhado pelo município citado, por intermédio de seu atual prefeito, senhor Aleucídio Balzanello, em razão da impossibilidade de sua obtenção por via eletrônica. A Diretoria de Contas Municipais, através da informação 23915, se manifesta pelo indeferimento da certidão em face do descumprimento da agenda de obrigações, considerando a falta de entrega dos módulos SIM-AP e do sexto bimestre de 2014, do SIM-AM, relativo aos meses de junho a outubro de 2014. A Diretoria de Transferências afirma que, da parte dela, o município está apto a receber a certidão. A Diretoria de Execuções constatou que o município não está apto a obter a certidão em face da existência de pendência no cumprimento de determinação imposta em 2008 pelo Tribunal Pleno. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal destaca que os apontamentos efetuados têm ligação direta com as matérias afetas à sua área de atuação, impedindo sua manifestação favorável. O Ministério de Contas opina pelo indeferimento do pedido. O nosso voto. Com relação às pendências aventadas pela falta de alimentação do SIM-AP e do SIM-AM, observe que o município estaria apto ao recebimento da certidão, pois já encaminhou essa documentação até o mês de junho, julho de 2014. No entanto, a pendência originada pela decisão do processo 238242/06 impedem uma análise mais acurada dos fatos, já que naquela representação foi reconhecido que a municipalidade possuía cargos comissionados providos em desacordo com os preceitos constitucionais, sendo determinadas correções nesse sentido. Conforme bem ressaltado pela Diretoria de Execuções, a municipalidade vem juntando novos elementos ao processo a fim de demonstrar o cumprimento daquela decisão, conforme se observam em petições intermediárias 10, 18, 895, 14, 114, 0330, 14 e 114, 05, 85, 14. Contudo, tais elementos ainda padecem de análise do relator. Entretanto, verifico que a referida decisão, adotada em sede de análise dos autos de representação 23824206, teve efeito ainda no exercício financeiro de 2008, notadamente relativa a fatos anteriores,
cujos efeitos, a meu juízo, não devem recair sobre a atual administração, que não teve qualquer responsabilidade sobre os fatos aventados na oportunidade. Aliado a isso, verifica-se claramente que o atual gestor vem colacionando a aqueles autos diversas providências adotadas no sentido de regularizar a situação do município, buscando atender às determinações desta Corte, o que demonstra, no mínimo, respeito às decisões e boa-fé do próprio administrador. Diante disso, muito embora alguns atos adotados pela administração municipal ainda padeçam de análise, entendo que o fato não pode prejudicar os repasses de recursos pelo bloqueio da certidão, em razão pela qual proponho excepcionalmente o deferimento do pedido da certidão pelo prazo de 60 dias. Relatório e voto. Em discussão, voto pelo deferimento do pedido. Votação. Aprovado. Prestação de contas anual. Processo 18.28.03.13. Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tapejara. Relativas ao exercício de 2012, encaminhadas pelo seu diretor, Paulo Laércio Penasso, dentro do prazo previsto, dando cumprimento às disposições desse tribunal. Na análise, a Diretoria de Contas Municipais, na informação 12.6314, conclui pela regularidade das contas apresentadas pelo Serviço Autônomo. O Ministério Público, após exame relativo às disposições constitucionais e legais, também conclui pela regularidade da prestação de contas. E no nosso voto acompanhamos a instrução pela regularidade, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado o voto. Prestação de contas de prefeito, 120.034.13, município de São Pedro do Paraná, relativos ao exercício de 2012, caminhados pelo senhor Ivanildo Passarelli, atual gestor, dentro do prazo previsto. A Diretoria de Contas Municipais, na instrução 2416, conclui pela irregularidade das contas apresentadas pelo município de São Pedro do Paraná, em razão do exercício do cargo de contador em desacordo com o pré-julgado número 6. O Ministério Público de Contas, pelo parecer 16.590, após exame das exposições e tal, conclui pela emissão do parecer prévio, recomendando também a irregularidade. Bom, nós temos discutido essa matéria sobejamente e o tribunal tem, uns 6 meses para cá, tem dispensado essa exigência e concluindo, se for apenas essa, pela regularidade das contas. Eu também tenho votado dessa forma e como é apenas essa irregularidade, eu contrario a instrução e proponho a parecer prévio pela regularidade das contas. Relatório e voto. Em discussão. Mas eu consulto, doutor Tagão, é pela regularidade ou regularidade com ressalva, em virtude pela regularidade com ressalva. Com ressalva, perfeito. Em discussão, pela regularidade com ressalva. Aprovado o voto do relator. 18.30.28, município de Londrina, relativos ao exercício de 2012, encaminhados pelo prefeito senhor Alexandre Kiref, atual gestor, dentro do prazo determinado. A Diretoria de Contas Municipais, na instrução 1477, conclui pela regularidade das contas. O Ministério Público, parecer 20.381, também propõe a regularidade das contas. E o relator acompanha a instrução, propõe o parecer prévio pela regularidade das contas, exercício de 2012, de Londrina, de responsabilidades de Homero Barbosa Neto,
Gerson Moraes Araújo e José Joaquim Martins Ribeiro. Relatório e voto. Em discussão, proposta pela regularidade das contas. Votação, aprovado. Senhor presidente, era a pauta. Agradeço a Vossa Excelência e aos demais integrantes do plenário. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra a Sua Excelência, o conselheiro Durval Amaral, para o relato de sua pauta. Senhor presidente, senhora procuradora, senhores conselheiros, conselheiro substituto, inicio minha pauta pelo processo incluído em mesa, o 4374-1/15. Encerro os presentes autos, pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Irati. A DCM constata que o Executivo não atende ao disposto na agenda de obrigações dessa Corte, existindo pendências no período de julho de 2014 a outubro de 2014, relativas à falta de entrega do módulo de acompanhamento mensal do Sistema de Informações Municipais e não fechamento do mural de licitações. Por sua vez, a Diretoria de Análise de Transferências e a Diretoria de Controle de Atos e Pessoal manifestaram-se pelo deferimento do pedido, diante da ausência de pendências em seus respectivos âmbitos de atuação. A Diretoria de Execuções aponta que a entidade não comprovou perante esta Corte a adoção dos procedimentos necessários à execução de um determinado título, estando, portanto, enquadrada na situação de omissa nos cadastros da Diretoria de Execuções, em relação ao processo 10.6188/99. Sequencialmente, o Ministério Público propugnou pelo indeferimento do pedido, considerando as pendências mencionadas pela Diretoria de Contas Municipais e de Execuções. Quanto à informação externada pela DEX nesses autos, nota-se que a mesma foi emitida em 14 de março, sendo que, em 24 de março, portanto 10 dias após, foi protocolado novo expediente nos autos indicados pela referida unidade técnica, dando conta das medidas adotadas pelo município. De fato, nova informação foi prestada pela DEX, excluindo a situação de omissa e indicando novo prazo que sejam atualizadas as informações acerca do andamento da execução judicial proposta. No que se refere à existência de pendências na agenda de obrigações, mormente na entrega dos arquivos do SIM-AM, verifica-se que o atraso em questão se referindo ao exercício 2014, o que não tem sido erigido como óbice ao deferimento da certidão. Registra-se em consulta atualizada, realizada em 30 de março de 2015, ao sítio virtual do Tribunal, que a entidade regularizou a inserção de dados do mês de julho de 2014 e procedeu à alimentação ao mural de licitações de 2015, denotando esforço em sanear as pendências apontadas pela unidade técnica, constituindo-se em fato idôneo a corroborar o deferimento do pleito. Destarte, voto pelo deferimento do pedido, expedindo-se a certidão liberatória requerida pelo município de Irati, com validade de 60 dias. Em discussão a proposta, apenas a guisa de esclarecimento, me parece que esse caso, doutor Artagão, não se subsume àquela hipótese que discutíamos, uma vez que o município está em dia no primeiro semestre de 2014. Então, nesse caso, eu acho que não há nenhum óbice, né, imagino, nem de Vossa Excelência, nem da deliberação que eventualmente o Pleno venha a tomar com relação a essa situação. Perfeito. Então, encerrada a discussão, em votação, por unanimidade de votos, aprovado o voto do relator. Passo ao relato dos seguintes processos de transferência voluntária: 33619313, 33623113, 33626613, 33878113, 18302114, 20930614, 26844214, 30844414, 33008214. Em todos os expedientes foram detectados aspectos formais não observados, os quais vêm sendo ressalvados em função do período de adaptação ao Sistema Integrado de Transferência, SIT. Assim, e
conforme o posicionamento que vem sendo adotado nesse colegiado, voto pela regularidade das contas, expedindo-se recomendação para que sejam implementadas medidas para que as falhas identificadas nas instruções não venham a se repetir em futuras prestações de contas. É a proposta. Em discussão, os processos anunciados por Vossa Excelência. Votação. Aprovados os votos. Processo número 200.009/09, da Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Venceslau Braz. Eu solicito a retirada de pauta, senhor presidente. Retirada de pauta, conforme solicitado por Vossa Excelência. Processo número 844745/14. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo município de Campo Largo, por intermédio de seu representante legal, contra o acórdão 494814 da primeira Câmara, que decidiu pela legalidade e registro do ato de aposentadoria por invalidez da servidora Neide da Luz Ferreira, com imputação de multa ao gestor por não ter atendido determinação de carrear aos autos a documentação atinente à admissão da servidora. Sustenta o embargante que o ato de admissão em questão já integra o processo de registro número 60458410, em trâmite nessa Corte, o que denotaria contradição alegada, uma vez que já havia encaminhado, a seu ver, no ano de 2010, os documentos relativos à admissão da servidora. Pede, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos opostos para modificar a conclusão da decisão embargada, sanando as contradições apontadas, em especial a exclusão do item 3 do referido decisório embargado, bem como deixar de aplicar a sanção prevista no artigo 87, inciso 1, da Lei Complementar 113 de 2005. O Ministério Público de Contas entende que não há contradição na decisão embargada e opina pelo improvimento dos embargos, visto que eventual saneamento intempestivo não teria o condão de afastar a penalização imposta. De fato, não se verifica da decisão a contradição ventilada, uma vez que a multa foi aplicada exatamente pelo fato do gestor não ter carreado aos autos oportunamente a documentação atinente à admissão da servidora beneficiada, o que, inclusive, motivou os opinativos iniciais da DICAP do Parquet pela negativa de registro do ato, situação essa revertida tão somente em consideração aos princípios da segurança jurídica e boa-fé, afastando a lacuna concernente à admissão. Nota-se que a multa levou em consideração critério objetivo, qual seja o descumprimento pelo gestor de determinação solicitada pela Corte, pois, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer sem a pertinente manifestação sobre a situação funcional da servidora, a qual, se tivesse sido efetivada, seria devidamente ponderada para o registro do ato aposentatório, juntamente com os outros elementos pertinentes. Conclui-se, portanto, que a decisão é clara e que os presentes embargos visam tão somente rediscussão da matéria sobre outro enfoque mais favorável ao embargante, sem respaldo fático e ou jurídico para tanto. Por tais razões, nego o provimento aos aclaratórios opostos e mantenho a decisão embargada tal como foi proferida. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Processo 99.4160/14. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo município de Nova Fátima contra o acórdão 519413, primeira Câmara, que julgou procedente a tomada de contas extraordinária número 28300/03, tendo ocorrido posteriormente retificação da decisão embargada, fazendo constar de maneira inequívoca a qualificação do procurador da URP, com, consequentemente, reabertura do prazo processual. Sustenta o ora embargante que ocorreu violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando da inclusão do senhor Nilson Xavier, prefeito da edilidade, nos exercícios de 2009 a 2012, como parte interessada e responsável, visto que o mesmo não participara do processo na fase de conhecimento.
prossegue sua tese, alegando que a participação do mesmo nos presentes autos se restringiu ao cumprimento da determinação consubstanciada na Resolução 26.2104 desse Tribunal, e que, portanto, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão confrontado, uma vez que não fora oportunizado o devido processo legal com suas respectivas garantias ao interessado na época oportuna. Pede, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos opostos para modificar a conclusão da decisão embargada, na medida em que foi proferida sem conceder ao interessado a oportunidade processual para a apresentação de suas teses de defesa. O Ministério Público de Contas entende que não há contradição na decisão embargada e opina pelo improvimento dos embargos, diferenciando a eventual omissão de atos processuais da omissão do conteúdo da decisão, não sendo o caso de aplicação da segunda hipótese, a qual seria apta a deferir o pleito posto. Propõe ainda, a juízo dessa relatoria, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber o presente expediente como recurso de revista. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos opostos, negando-lhes, porém, provimento. Nota-se que o cerne posto se dirige ao conteúdo substancial da decisão atacada, já que a omissão e contradições expostas se referem à ausência da concessão do contraditório, se referindo aos pressupostos e validade do processo, e não em omissão ou contradição da decisão guerreada em si. Logo, não há que se falar em contradição ou omissão. Quanto à possibilidade de adoção da fungibilidade recursal sugerida pelo parquet, entendo não configurada a sua incidência no caso concreto, pois a jurisprudência sedimentada no STJ tem exigido para sua aplicação a presença dos seguintes requisitos: a. Dúvida objetiva sobre qual recurso a ser interposto. B. Inexistência de erro grosseiro. E C. Que o recurso seja interposto no prazo para interposição do recurso próprio. Conclui-se, portanto, que a decisão é clara e que os presentes embargos visam tão somente rediscussão da matéria, a qual poderá ser arguida em sede processual própria, nos termos regimentais. Ademais, ainda que admitida a declaração de eventual nulidade de ofício nas hipóteses de nulidade absoluta, não se verifica que tal tenha ocorrido nos presentes autos, porquanto, ao converter o expediente em tomada de contas extraordinária em razão do descumprimento de decisão, o então relator do feito determinou expressamente a inclusão do ora embargante como interessado nos autos, peça número 90, o qual foi devidamente intimado, conforme ofício constante na peça 94 dos autos, e respectivo aviso de recebimento, que consta na peça número 95. Por tais razões, nego o provimento aos aclaratórios opostos e mantenho a decisão embargada tal como foi proferida. É o relatório e voto. Em discussão? Votação? Aprovado o voto do relator. Processo número 10.47.194.14. Encerra os presentes autos pedido de certidão liberatória formulada pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba. A Diretoria de Contas Municipais constata que a entidade é integrante do município de Curitiba, tendo suas contas consolidadas com o Poder Executivo e demais entidades municipais, na forma prevista no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, pontuando não ser cabível a emissão de certidão liberatória, devendo a mesma ser obtida em nome do município de Curitiba. As demais unidades manifestaram-se pelo deferimento da certidão. Sequencialmente, o Ministério Público propugnou pelo arquivamento do pedido, sem julgamento de mérito, em razão da ilegitimidade de parte da Coab Curitiba em pleitear a certidão pretendida. As normas constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal que regulam as transferências voluntárias se dirigem ao ente integrante da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, não dizendo respeito à entidade que faça parte de um desses. Eis que a apuração do cumprimento dos limites, normas e conteúdos do relatório de gestão fiscal só é possível em face do membro federado. Assim o é
quanto à exigência de regularidade prevista no artigo 25 da citada lei, para fins de recebimento de recursos financeiros mediante transferência voluntária, a qual visa ao ente federado e não seus órgãos ou entidades descentralizadas, como é o caso da Companhia de Habitação Popular de Curitiba. Nesse sentido, aponto como precedente o Acórdão 7576/14, Tribunal Pleno, processo número 475820/14, de minha lavra. Destarte, ante o exposto, voto pelo não conhecimento e arquivamento do pedido, dada a ilegitimidade do requerente. É o relatório e voto. Em discussão, voto do relator. Votação. Aprovado. Processo número 46.821.15. Trata-se de requerimento formulado pelo servidor Felipe Canfroini, em que solicita a verbação de tempo de serviço conforme faz prova com certidão expedida pela Paraná Previdência. A Diretoria de Gestão de Pessoas esclareceu que o servidor tomou posse e entrou no exercício de suas funções em 20/10/2014, que prestou serviços ao Ministério Público do Paraná como auxiliar técnico, sob o regime próprio de Previdência Social, de 13 de abril de 2004 a 19 de outubro de 2014. A Diretoria Jurídica opinou pelo deferimento do pedido para averbar 10 anos, 6 meses e 2 dias de serviços prestados ao Ministério Público do Estado do Paraná para todos os efeitos legais. O Ministério Público igualmente opinou pelo deferimento do pleito. Considerando a instrução do processo contida nos opinativos da Diretoria Jurídica do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, voto para deferir o pedido formulado pelo servidor interessado, averbando-se o tempo de 10 anos, 6 meses e 2 dias, prestados ao Ministério Público do Estado do Paraná para todos os efeitos legais. Ao relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 17.46.22.13. Trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Itapejara do Oeste, referente ao exercício de 12. A Diretoria de Contas Municipais, após análise do contraditório, conclui pela irregularidade das contas em função de diversos apontamentos que, no entendimento da unidade técnica, seriam hábeis à formação de tal juízo. O Ministério Público acompanhou o órgão instrutivo. No que se refere a irregularidades indicadas pela DCM, passo a sua análise pontual. Inicialmente, em relação à falta de publicação e divulgação das informações de natureza orçamentária e financeira, tem-se que a lei estabeleceu um período de transição constante do artigo 73b da Lei de Responsabilidade Fiscal, exigindo-se de municípios pequenos, com até 50 mil habitantes, a observância da regra a partir de 2013. O município de Itapejara do Oeste, consoante o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, possuía, em 2013, uma população estimada de menos de 11 mil habitantes, não podendo inquinar as contas anteriores a esse exercício. No concernente ao exercício do cargo de contador em dissonância com o pré-julgado número 6, há que se explicitar que a responsabilidade contábil da entidade foi outorgada a servidor detentor de formação contábil, ocupante do cargo em comissão. Apesar disso, tal impropriedade não se afigura tão grave a ponto de causar a irregularidade das contas, conforme diversos julgados da Corte. Destarte, entendo por bem a conversão do item em ressalva. Já em relação à divergência nos valores do ativo e ou passivo financeiro do balanço patrimonial do SINAM e da contabilidade, a Diretoria de Contas Municipais verifica que o responsável não apresentou esclarecimentos adequados e documentos hábeis para a regularização do item, permanecendo a restrição inicial. Especificamente, no tocante a tal aspecto, destaco que após a instrução conclusiva do processo, facultei nova oportunidade ao interessado para saneamento dos autos nos seguintes termos. Abro aspas, foi o meu despacho. Renove-se a diligência à Câmara Municipal de Itapejara do Oeste, na figura de seu representante legal e ao gestor à época da entidade, para querendo, no prazo de 15 dias, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório quanto ao contido na Instrução 921/14, peça 46, da Diretoria de Contas Municipais, notadamente quanto à divergência de valores do ativo e passivo financeiro do balanço patrimonial, em vista da necessidade para saneamento do item de encaminhamento do balanço patrimonial emitido pelo sistema contábil, assinado e devidamente identificado, seu representante da entidade, gestor das contas ou gestor atual, contabilista,
e responsável pelo controle interno, além do demonstrativo individualizado, as diferenças apuradas e os esclarecimentos para justificar as diferenças, comprovação da regularização dos valores no sistema SIM-AM ou na contabilidade e outros. Todavia, mesmo após a concessão de novo prazo, através de intimação eletrônica e via postal, não foi trazida nenhuma manifestação aos autos, o que seja na manutenção do item como irregular. Quanto ao registro de entrega em atraso da prestação de contas eletrônica referente ao sexto bimestre do sistema SIM, acompanhamento mensal, há que se responsabilizar o gestor sucessor, a multa administrativa correspondente. Destarte voto. 1. Pela irregularidade das contas em razão da divergência dos valores do ativo ou passivo financeiro do balanço patrimonial do SIM-AM e da contabilidade. 2. Pela aplicação de multa ao gestor com base no artigo 87, parágrafo 4 da Lei Complementar número 103 de 2005, em razão da irregularidade das contas. E 3. Por determinação à Câmara Municipal de Itapejara do Oeste, que observe estritamente as regras constantes no prejulgado número 6. 4. Pela aplicação ao atual gestor da entidade, senhor José Antônio Gritti, da multa prevista no artigo 87.3b da Lei Complementar 103 de 2005, em razão do atraso na entrega do sexto bimestre do sistema SIM acompanhamento mensal. É o relatório e voto. Em discussão, a proposta do relator. Votação. Aprovado. Processo número 18.72.10.13. Tratam-se os presentes autos e prestação de contas da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras relativo ao exercício de 2012. A Diretoria de Contas Municipais, após a análise do contraditório, manteve seu opinativo pela irregularidade das contas com determinação de ressarcimento de valores e aplicação de multa administrativa, em razão da percepção de remuneração acima do valor devido pelos agentes políticos. O Ministério Público de Contas manifestou-se nos termos da instrução técnica. Após a citação individualizada de todos os vereadores, o vereador Ademar Tessaro manifestou-se às peças 58 e 60, juntando o comprovante de recolhimento dos valores. Em derradeira análise, a DCM verificou a regularização do débito em relação ao vereador Ademar Tessaro, mantendo o opinativo pela irregularidade das contas em face da ausência de regularização pelos demais, no que foi acompanhada pelo órgão ministerial. A análise da remuneração dos agentes políticos evidenciou a percepção de valores acima do estipulado no ato de fixação da respectiva remuneração. Tal fato ocorreu em virtude da publicação da Resolução 01 de 12, de 11 de janeiro de 2012, a qual concedeu revisão aos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo e aos subsídios dos vereadores, em desacordo com o estabelecido no artigo 37.10 da Constituição Federal, que assegura a revisão geral anual da remuneração e dos subsídios, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Esse Tribunal de Contas enfrentou a questão da necessidade de recomposição idêntica e concomitante entre os poderes executivo e legislativo na consulta protocolada sob número 74.527.8, formulada pela Câmara Municipal de Maringá, respondendo às indagações através do acórdão 424612 pleno. Referido acórdão foi prolatado com quórum qualificado, possuindo força normativa, constituindo pré-julgamento da tese e vinculando o exame de feitos sobre o mesmo tema, a partir de sua publicação, conforme determina o artigo 41 da Lei Complementar 103 de 2005. Deste modo, diante da irregularidade na concessão da revisão, nos termos exarados acima, resta ao gestor das contas o dever de ressarcir ao erário, conforme pareceres uniformes constantes dos presentes autos, devendo-se, no entanto, observar o recolhimento já efetuado pelo vereador Ademar Tessaro, o qual deve ser excluído do cálculo realizado pela Diretoria de Execuções desse Tribunal. Assim, voto pela 1. Irregularidade das contas em face do pagamento a maior de remuneração aos agentes políticos. 2.
determinação ao senhor Gabriel da Veiga Espíndola, na qualidade de presidente e ordenador de despesa, solidariamente com os demais vereadores, para que procedam ao ressarcimento aos cofres públicos do montante atualizado dos subsídios recebidos a maior, nos termos apurados pela unidade técnica. E 3, imputação da multa prevista no artigo 89.6, parágrafo 2º da Lei Complementar 113 de 2005, fixada em 10% sobre o montante total dos subsídios recebidos a maior pelos agentes políticos, ao senhor Gabriel da Veiga Espíndola, na qualidade de presidente da Câmara Municipal no período. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Processo 19.6413, trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Arapongas, relativo ao exercício de 12. A Diretoria de Contas Municipais, após análise contraditória, emitiu conclusão de que as irregularidades foram sanadas e, por conseguinte, que as contas estariam regulares. Todavia, manteve o opinativo de aplicação de multa ante a entrega em atraso dos dados do sexto bimestre do sistema SIM-AM, indicando como agente responsável a senhora Maria Margarete Novaes Pimpão Giocondo, pois respondia pela obrigação na data em que deveria ser cumprida, o que foi corroborado pelo Ministério Público de Contas. Destarte, em vista do contido nos presentes autos e lastreado nos elementos constantes da instrução, impõe-se o julgamento pela regularidade das contas com a aplicação da multa sugerida. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Processo 17.5556/13, senhor presidente, eu vou pedir adiamento. Adiado, conforme solicitado por Vossa Excelência. Processo número 19.039313, tratam os autos de prestação de contas do município de Rio Bom relativas ao exercício de 12. A Diretoria de Contas Municipais conclui sua manifestação pela irregularidade das contas e aplicação de multa ao responsável em face do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas na ordem de 10,17%. Deve-se verificado das obrigações financeiras frente às disponibilidades no valor de R$ 469.236,42, exercício do cargo de contador em desacordo com o prejudicado 6 e entrega dos documentos que compõem a prestação de contas com atraso. Em consideração às desonerações do IPI e do Imposto de Renda implementadas pela União e suas consequentes repercussões sobre o novo resultado financeiro apurado, determinei o retorno dos autos à DCM para reanálise do ponto, a qual constatou que, ante o novo cenário projetado pela desoneração tributária, o resultado financeiro deficitário das fontes vinculadas ficou no percentual de 8,04%. O Ministério Público corroborou integralmente o opinativo da unidade técnica irregularidade das contas em razão dos mesmos apontamentos. Consoante apontado, o déficit alcançado encontra-se distante do limite tolerado pela jurisprudência dessa Corte, ou seja, menos 8,04%, também não se verificando justificativas plausíveis em relação ao déficit das obrigações financeiras frente às disponibilidades, conforme demonstrado pela unidade técnica. Quanto à inobservância do teor do prejulgado 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, observa-se que a entidade apresentou justificativas plausíveis, aduzindo que, apesar da realização de concurso público, houve desistência do único candidato aprovado, tendo sido dado início aos procedimentos para a realização de novo certame. Tais peculiaridades permitem a conversão em ressalva, conforme diversos precedentes dessa Corte. Ante o exposto, acompanho parcialmente os opinativos da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público e voto. 1. Pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, pelo resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas e déficit das obrigações financeiras frente às disponibilidades, ressalvando inobservância do teor do prejulgado número 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E 2, pela aplicação ao ex-prefeito da multa constante no artigo 87.3, parágrafo 4 da Lei Complementar 113 de 2005, em razão da irregularidade das contas. E ainda, em terceiro, pela aplicação da multa constante do artigo 87, inciso 3, letra A, da Lei Complementar 113 de 2005, pelo atraso na remessa dos dados do sexto bimestre ao gestor sucessor, Sr. Moisés José de Andrade, uma vez que na data limite para cumprimento da obrigação respondia pela administração. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, minha pauta está cumprida, agradeço a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Corte. Apenas eu consulto o conselheiro Durval Amaral se os dois processos 147.734.14 e 176.467.14 da pauta de Vossa Excelência pretende mantê-los adiado?
São prestações de contas de transferências voluntárias, a primeira de Chambré, outra de Joaquim Távora. Vou manter adiado, senhor presidente. Adiados conforme solicitado por Vossa Excelência. A presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro substituto do Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, para o relato de sua pauta. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária das sessões, senhores servidores, senhoras e senhores. Inicio pelo processo 186-77203, prestação de contas de convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, o Serviço Social Autônomo Paraná Cidade e o município de Centenário do Sul. Foram repassados entre 2002 e 2005 R$ 96.706,28. O valor total do convênio era de R$ 120.915,05, incluindo aí na diferença a contrapartida do município. O objeto era a construção de uma quadra de esportes. Senhor relator, pela ordem, Vossa Excelência já havia relatado esse processo antes e eu já havia até percebido uma dúvida. Então, se não houver objeção, eu gostaria de pedir vistas, se Vossa Excelência não se opuser. Pois não, obrigado. O processo seguinte, senhor presidente, alguns processos me foram devolvidos hoje, eu solicito que permaneçam adiados, e então passo a relatar alguns outros processos. Processo 786-27612, ato de inativação, aposentadoria da senhora Juliane Pérez Mocelin Tabalipa, ocupante do cargo de auxiliar administrativo do município de Sarandi. Diretoria de Controle de Atos Pessoal manifesta pela legalidade de registro, no entanto, propõe a multa no item B da sua proposta, aplicação da penalidade prevista no 872A da Lei Orgânica, em razão da demora no envio da documentação. O Ministério Público de Contas manifesta-se conclusivamente no seguinte sentido. Em atendimento à diligência, o município retificou o ato conforme o decreto 719/14, no caso, atendidas as formalidades legais, pelo registro, e discordou ainda da DICAP quando sugeriu a extração de cópia das peças 667 para formar autos de revisão de proventos da emenda condicional 70, visto que já tramita nesse tribunal a respectiva documentação por meio do protocolo número tal. Em síntese, a proposta são uniformes pela legalidade de registro. A diretoria ainda propôs essas duas medidas, multa e extração de cópias. O Ministério Público esclareceu que não é necessária a extração de cópias e também a multa eu deixo de acolher, conforme jurisprudência, dispensando a Caixa de Aposentadorias de Sarandi, o mesmo tratamento dispensado à Paraná Previdência, à Fundação, ao órgão previdenciário de Curitiba e de todos os demais municípios. Portanto, pela legalidade de registro, sem outras propostas. Em discussão? Votação? Aprovado o voto do relator. Processo 516-22113, aposentadoria da senhora Elecir Maria Chi, professora da Rede Estadual de Ensino. Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela legalidade de registro. O Ministério Público de Contas, a pesta 35, no mérito, corrobora a instrução técnica. No entanto, propõe, transcrevo, por oportuno consigne-se que o julgamento de legalidade do ato em apreço não impede que esta Corte de Contas instaure o procedimento próprio para apuração e responsabilização do dano causado ao patrimônio dos fundos de natureza previdenciária administrados pela Paraná Previdência, em razão da implícita renúncia de receitas decorrente do descumprimento dos artigos 149, parágrafo 1º e 40, parágrafo 18, desde a edição da Emenda Constitucional número 41 de 2003, até a regulamentação da norma constitucional no âmbito estadual, com a edição das leis 17.435 de 2013 e 18.370 de 2014. A primeira fixando a regular contribuição dos ativos, a segunda dos inativos e pensionistas. Eu faço questão de ler essa proposta reiterada do procurador Gabriel Glenger, porque pelo menos devemos render-lhe homenagem, porque talvez ele também tenha contribuído para que o tribunal
admoestar-se o Poder Executivo e o Legislativo no sentido de implementar essas medidas. Mas, como já definido pelo plenário, essa matéria é tratada em prestação de contas estadual e, portanto, com o devido respeito e a minha homenagem ao procurador Gabriel Gleger, eu deixo de acolher a proposta de qualquer instauração, de qualquer tomada de conta extraordinária ou coisa do gênero e manifesto-me apenas pela legalidade de registro. Em discussão, votação, aprovado o voto pela legalidade de registro. Os seguintes são idênticos, né, a mesma proposta do ilustre procurador Gabriel Gleger, processo 746-294-13, pensão concedida à senhora Ingrid de Paula Xavier, viúva do senhor servidor Francisco de Paula Xavier, falecido em 2013, manifestações uniformes pela legalidade de registro, manifestação adicional do procurador, proposta de decisão pela legalidade de registro apenas. Em discussão, votação, aprovado. Também o processo 878-512-13, pensão concedida à senhora Alba Lígia Araújo Garcia, viúva do senhor servidor Antônio Garcia, falecido em 2013, legalidade de registro apenas. Em discussão, votação, aprovado. Esse último aqui é uma certidão liberatória, 444-506-13, requerimento formulado pelo município de Rio Branco do Ivaí. Em sua primeira manifestação, a Diretoria de Contas Municipais propôs o indeferimento em função do desatendimento à lei de transparência da insuficiência de aplicação e manutenção do desenvolvimento do ensino no exercício de 2012 e do descumprimento da agenda de obrigações. A Diretoria de Análise e Transferência informa inexistirem pendências em seu âmbito a obstar a certidão. Já a Diretoria de Execuções registra que, muito embora tenha emitido optativo pela baixa de responsabilidade e atestado o cumprimento do acórdão 597-13 da segunda Câmara, emitido nos autos 556-82611, a tramitação do processo não possibilitou que seu relator, ilustre conselheiro Ivan Leles Bonillo, pronunciasse acerca da matéria. Nessa esteira, aquela unidade técnica, segundo ela, é defesa atestar o cumprimento da decisão, razão pela qual inclui o referido item como pendência e atesta inaptidão. A seu turno, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal atesta que não haver impedimentos pertinentes a matérias que lhe são afetas. O Ministério Público, pautando-se nos dizeres da Diretoria de Contas Municipais, pugna pelo indeferimento pedido. Por força das observações levantadas pela Diretoria de Execuções, encaminhei os autos ao gabinete do ilustre conselheiro Ivan Leles Bonillo para que, diante de juízo de conveniência, se manifestasse acerca da manutenção do impedimento de emissão de certidão liberatória decorrente da decisão contida no acordo 597/2013 da segunda Câmara, peça 10. Em resposta, o ilustre conselheiro advertiu a ausência de previsão regimental a tramitação elegida pelo relator. Ato contínuo, o processo foi remetido à Diretoria de Contas Municipais para que informasse a situação da entidade no que se refere à aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino em 2013. Atendendo ao solicitado, a referida unidade técnica atesta o óbice a verificação do cumprimento dos índices constitucionais de educação e saúde na medida em que o município não se encontra em dia com a agenda de obrigações. Os dados ausentes no sistema informatizado desse tribunal são os seguintes. No que se refere ao município de Rio Branco do Ivaí, o módulo de acompanhamento mensal do sistema de informações mensais ausentes do mês de agosto de 2013 a outubro de 2014. Fundo de Previdência Municipal de Rio Branco do Ivaí, faltam os módulos mensais de bimestre 4 de 2014 ao bimestre 4 ao bimestre 6 de 2014. Módulo de acompanhamento mensal no Sistema de Informações Municipais, mês 0 de 2014 ao mês 10 de 2014. Senhor presidente, em resumo, então, tenho ainda esclareço para fixar o nosso entendimento, peço vênia para ler um pequeno trecho. A partir da sessão do Tribunal Pleno realizada no último dia 29 de janeiro, quando se firmaram os acordos 293-15, 294-15, 295-15 e 296-15, foi fixado o entendimento, ao menos por hora, de que o atraso no envio de dados do sistema SIM-AM referentes a 2014 não deve obstar a emissão da certidão liberatória. Em sentido oposto, atrasos relativos a 2013 e anteriores devem impedir o deferimento. Nos votos que fundamentaram as mencionadas decisões, registrei as seguintes reflexões. 1. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, em seu artigo 25, parágrafo 1º, as exigências para a realização de transferências voluntárias. Entre essas exigências, encontra-se a de que o beneficiário demonstre o cumprimento dos limites constitucionais
relativos à educação e à saúde. Parece-me que tal aferição deverá ser realizada pelos tribunais de contas, principais órgãos de controle no cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Ao fixar na agenda de obrigações os prazos para o envio desses dados, o Tribunal de Contas nada mais faz do que regulamentar uma competência que lhe foi deferida pela lei e pela Constituição da República. E faço essas reflexões, conselheiro Durval, porque nós tínhamos antes a jurisprudência acompanhando aquela decisão inaugural do conselheiro substituto Cláudio Canha, no sentido de que nós dois, pelo menos, votávamos assim, não é? E eu, na primeira sessão da Câmara, disse a Vossa Excelência que, por hora, ficaria com a jurisprudência, ainda que pudesse evoluir, como evoluir diante dos argumentos de Vossa Excelência, para essas decisões aqui que mencionei. Então, apenas para esclarecer que, com outra composição, que nem essa agora, a Câmara tinha evoluído para negar registro, negar a certidão nos casos de atrasos que não apenas a 2014. Então, apenas para deixar claro que a jurisprudência, porque ela pode vir a mudar de novo, já que a composição mudou. Então, esse item 1 e item 2. É preciso definir o exercício que deva servir de parâmetro para a aferição do cumprimento dos índices constitucionais a que se refere o artigo 25, parágrafo 1º, 4b da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como estamos no início de 2015 e o prazo para envio da prestação de contas ao tribunal encerra-se em março, encerrava-se, penso que, para certidões concedidas em 2015, deva-se levar em conta os índices referentes ao exercício de 2013. Essa questão, para mim, não é trivial. O tribunal, a meu ver, tem que fixar um parâmetro de referência. Espera aí, vai negar a certidão para quem não cumpriu o índice de educação e saúde quando? No exercício anterior? 2 exercícios antes? Eu, por enquanto, no atual estado da arte, entendo que deveríamos usar uma referência T-2. Estamos em 2015, pegamos 2013, porque 2014 ainda não foi apurado, assim por diante. 3. Assim, creio que a omissão no envio dos dados de 2013, que impossibilita a aferição daqueles índices, deve sim obstar a emissão de certidão. Como lembrou o conselheiro Ivens, no voto que apresentou quando a apreciação do processo 113, 61, 54, 14, e nessa eu votei contra o voto de Vossa Excelência, mas depois, digamos, evoluí, abre aspas, o atraso superior a 1 ano no envio de informações no sistema eletrônico, mesmo após a concessão de diversas prorrogações, extrapola o limite de tolerância que, dada a excepcionalidade da situação, vem sendo adotada por essa Corte, fecha aspas. Então, retomando essas elucubrações, aqui, como há atrasos em 2013, eu, lamentavelmente, proponho o indeferimento da certidão. Com a palavra, o conselheiro Artagão. Acompanho. Perfeito. Na verdade, a matéria tem sido debatida, até mesmo no início da sessão, o conselheiro Artagão colocou muito bem, que isso aí está sofrendo uma evolução, mas, por hora, eu acho que a questão trazida a julgamento pelo conselheiro Sérgio não se enquadra naquela zona cinzenta, de que falávamos, uma vez que nem o exercício de 2013 está completo. Então, eu acredito que a questão é tranquila, então coloco em votação, aprovado por unanimidade pelo indeferimento da certidão. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores, era o que tinha a relatar, agradeço a atenção. Essa presidência que agradece a Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Durval Amaral para a complementação do relato de sua pauta. Agradeço a Vossa Excelência, que anteriormente já havia comunicado a respeito de 2 processos que constam na minha pauta, de Chambré e de Joaquim Távora. E com a máxima vênia, peço então para relatá-los nesse momento. Assim, Vossa Excelência tem a palavra. Assim o farei. Os processos números 14, 77, 34, 14 e 17, 64, 67, 14 tratam de prestação de contas e transferência voluntária, nos quais a Diretoria de Análise e Transferência opinou pelo encerramento, por quantos recursos repassados já estavam inscritos no CIT. O Ministério Público corroborou o opinativo da unidade técnica e, nesse sentido, também ao voto do relator pelo encerramento de ambos os expedientes. Em discussão, votação.
Aprovados os votos pelo encerramento de ambos os processos. Agradeço mais uma vez a Vossa Excelência. Essa presidência que agradece e passo ao relato da minha pauta. Inicio com as prestação de contas municipal 172, 98610. São as contas do exercício de 2009 do Poder Executivo do município de Marechal Cândido Rondon, de responsabilidade do senhor Moacir Luiz Fröhlich. Em primeira análise, DCM apontou irregularidades que, após sucessivos contraditórios, foram saneadas. Houve, então, opinativo pela regularidade, corroborado pelo Ministério Público, a partir do levantamento das informações acerca das terceirizações. Verificou-se, numa diligência junto à Diretoria de Análise de Transferências, a existência de transferências voluntárias, especificamente 2 termos de parceria, que são objeto de tomada de contas extraordinária, autuada esta com o número 40374411. Na verdade, são despesas com o serviço de saúde, que teve como beneficiário o Instituto Corpore para o desenvolvimento da qualidade de vida. Na sequência, foi aberto um novo contraditório. A DCM, em sua manifestação conclusiva, opina pela regularidade das contas, entendendo que essas despesas em serviço de saúde, ainda que irregulares, não maculam as contas por não estarem compreendidas no escopo de análise. O Ministério Público, diversamente, entendeu que as contas devem ser, por esse motivo, desaprovadas, entendendo que restaram que os opinativos naquele processo de tomada de contas são pela irregularidade da prestação. Consigna, então, a imprópria terceirização dos serviços típicos, finalísticos e permanentes da saúde. Extemporaneamente, o município juntou defesa à peça 6785, em que defendeu a regularidade dos repasses. Entretanto, eu deixei de conhecê-las por entendê-las extemporâneas. Passo ao voto. Em que pese o entendimento do Ministério Público, eu entendo que as contas podem ter parecer pela regularidade em relação à sua prestação. Na verdade, a questão aqui é uma questão bastante complexa, senhores conselheiros, que diz respeito novamente ao tema de uma irregularidade fora do escopo das contas, que seja objeto de uma tomada de contas extraordinária ainda não julgada, se pode ou não interferir na decisão, na recomendação desse tribunal quanto à regularidade das contas. Posicionamento da DCM, que é conhecido, por ser fora do escopo, não deve haver essa interferência. O Ministério Público, diversamente, entende que, ainda que não julgadas essas contas, pelo fato de estarem caracterizadas as irregularidades, elas devem se redundar na recomendação de regularidade. Meu posicionamento, eu discordo da DCM com relação à fixação do escopo. Eu entendo, e isso já foi objeto de uma decisão desta mesma primeira Câmara, Acórdão 52-4413, que o escopo é meramente ordenatório, que ele pode ser estendido pelo relator assim que ele se depare com alguma irregularidade relevante. Eu rechaço, portanto, esse opinativo da DCM. Eu entendo, entretanto, que, conforme até constou daquele mesmo acórdão, a decisão quanto à apuração de irregularidade nos próprios autos de prestação de contas ou em autos apartado é uma decisão do relator, conforme a conveniência da instrução e a relevância daquele fato para o julgamento. O que nós temos aqui nesse processo é um relatório de auditoria que compreendeu, na verdade, 3 exercícios, 2009, 2010 e 2011, em que, além do prefeito, foi também incluído na autuação a entidade, Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida, e a sua representante legal, senhora Cris Angélica Ulrich, e que, conforme bem mencionado pelo Ministério Público, as manifestações conclusivas, tanto da DAT quanto do Ministério Público, são pela irregularidade das contas. Eu entendo, entretanto, que a forma mais adequada de apuração desses fatos é na própria tomada de contas extraordinária.
além dela ter um escopo específico com relação a esses três exercícios, e aqui nós estaríamos falando apenas do exercício de 2009, foram naqueles autos compõem, além do prefeito, outra entidade e a outra pessoa responsável como beneficiária dos recursos, e eu ainda lembro que as consequências de um julgamento de irregularidade naquela tomada de contas seriam, na verdade, as mesmas ou até mais gravosas do que se nós trouxéssemos para o escopo dessa prestação aquele fato específico. Então eu gostaria, senhores conselheiros, de contrastar que nós não estamos falando aqui de um caso em que na prestação de contas não se está tomando conhecimento de um fato tido como irregular. Apenas nós estamos delimitando o objeto dessa tomada de contas para que aquele fato seja apurado na sua instância própria, até para a finalidade de evitar um tumulto processual. Eu entendo ainda que o sobrestamento desse processo não seria pertinente. Eu entendo que justamente a prestação de contas ela está definida, seu escopo foi integralmente analisado através dos diversos contraditórios e, à luz do que dispõe o nosso artigo 427, eu não vejo motivo para sobrestamento. E, nesse ponto, até eu externo meu posicionamento de que a prestação de contas anual, ela não tem como objetivo verificar a integralidade da gestão do município. Isso é absolutamente impossível. Evidente que fatos sempre vão ficar fora dessa prestação, tanto que a própria DCM, na sua manifestação conclusiva, diz que as suas conclusões, abro aspas, não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas e por divergências nas informações de caráter declaratório, ressalvada ainda as constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias e denúncias, que é exatamente o caso aqui. Por esse motivo, então, eu entendo que eventual alegação do gestor quanto à coisa julgada administrativa não seria pertinente, entendendo que o objeto da prestação de contas está devidamente delimitado e não tem como uma eventual decisão de regularidade de contas, estender seus efeitos a fatos que não foram nela analisados. A prestação de contas não é um atestado de boa conduta, ela é uma análise de fatos específicos que são trazidos aos autos. Então, por esse motivo, eu não entendo que é o caso também de sobrestamento pelas peculiaridades desse caso aqui. E ainda, com relação à proposta do ilustre procurador do Ministério Público, que entenderia que o simples fato de as manifestações da DAT do Ministério Público naquele processo serem pela irregularidade das contas, me parece que isso não pode implicar num juízo de irregularidade da prestação de contas que estamos agora discutindo. Evidentemente que seria indispensável, no mínimo, o trânsito em julgado daquela decisão, que tratou da tomada de contas extraordinária, e ainda, ao meu ver, um contraditório do prefeito com relação, nesse processo aqui, com relação àquela decisão. Então, por esse motivo, eu afasto a alegação do Ministério Público de irregularidade das contas por esse motivo. Também não entendo que seja o caso de sobrestamento dos autos, apenas eu consigno, senhores conselheiros, uma comunicação à Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, que vai efetivamente fazer o julgamento dessas contas, o seu julgamento político, quanto à existência desse processo de tomada de contas extraordinária, para que, querendo, nesse julgamento, eles tenham contato, tenham conhecimento dos fatos e, enfim, procedam lá à adequada instrução que entenderem necessária. Então, nesse caso aqui, não é meu objetivo, evidentemente, traçar qualquer perfil de jurisprudência no tribunal, mas nesse caso aqui, me parece que realmente o sobrestamento não seria adequado e nós incluirmos no escopo, nessa altura da instrução, um fato que está sendo apurado em processo próprio, também, no meu entender, seria contraproducente. Então, resumindo, o meu voto é pela recomendação de regularidade das contas e a expedição da comunicação à Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon sobre a existência dessa tomada de conta extraordinária nos termos que eu anunciei.
Está em discussão o processo. Eu percebo que o Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca tem interesse em manifestar. Ele efetivamente tem participado das discussões do Tribunal Pleno. Eu entendo pertinente a sua manifestação. Concedo-lhe a palavra, Dr. Sérgio. Muitíssimo obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, agradeço. Exatamente, nós estamos com alguns processos na pauta do Pleno. Inclusive, eu tenho um em que encontra-se em vista com o conselheiro Nestor Batista, exatamente em que se discute isso. Qual rumo tomarmos? Há também um outro processo, em que aquele de Paranaguá, do conselheiro Durval, em que o conselheiro Nestor apontou um valor de 16 milhões e tanto, e aí ficava aquela discussão se deveria ser sobrestado até que se apure o fato no outro processo, ou não. Essa tese muito bem explicitada por Vossa Excelência, que propõe um modelo bastante lógico. Vossa Excelência está enfrentando a questão do sobrestamento e da tão perigosa coisa julgada administrativa. Então, Vossa Excelência está dizendo, olha, a auditoria, exame de contas, é sempre por amostragem, ele não tem uma completude. Sempre podem aparecer fatos que maculem a gestão. Não é um salvo-conduto universal dizendo que não existe mais nada. É uma discussão interessante, por quê? Porque, pelo menos no TCU, pelo menos até algum tempo atrás, não sei se mudou, a ênfase toda é prestação de contas anual. Aquilo ali é digamos, o cume de julgamento do tribunal. Então, lá, como é que acontece lá? Lá, se posteriormente uma conta foi julgada e posteriormente descobre-se uma irregularidade gravíssima daquele gestor, num relatório de auditoria, por exemplo, qual que é a primeira medida do relator? Encaminha o Ministério Público para que, diante das suas atribuições, se entender conveniente, interponha o recurso, se tiver prazo. Normalmente não tem, porque os recursos têm 15 dias. Então, ajuize o pedido de rescisão, a nossa ação a rescisória, que tem 2 anos. E aí eu concordo com Vossa Excelência, é uma boa tese. Olha, como se diz, a auditoria sempre se move por amostragem. Olha, a conta da Petrobras de 2000 e não sei quanto foi julgada regular. Mas e agora? Significa que o tribunal não vai poder julgar uma tomada de contas lá, chamada de especial, e punir aqueles mesmos gestores? E o gestor vai dizer, não, coisa julgada administrativa, minhas contas anuais já foram apreciadas. Eu concordo com Vossa Excelência, não deveria ser, a coisa julgada não deveria servir de escudo, mesmo porque, digamos, a causa de pedir, fazendo uma análise, é outra, Temos outros fatos. Mas, só não sei se o Poder Judiciário vai acolher essa tese. Mas então, eu cumprimento Vossa Excelência por uma exposição tão clara, objetiva e atacando os aspectos. Sobrestamento, irregularidades em autos distintos, coisa julgada administrativa, são pontos que eu acho que ajudam ao tribunal a firmar, então, uma linha de procedimento. Olha, nesses casos nós fazemos assim. Julgamos as contas anuais e deixamos a irregularidade para outra. Ou não. Não, nesse caso, se a irregularidade for tamanha que possa gerar a irregularidade das contas anuais, nós devemos sobrestar. E Vossa Excelência está propondo, pelo menos nesse processo, esse caminho, que é o de não sobrestar e apurar no outro processo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado por poder participar. Os presidentes que agradecem a participação de Vossa Excelência. Com a palavra, o conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, não para discordar de Vossa Excelência, mas para alertar o plenário de que vamos acompanhar Vossa Excelência nesse processo. Nós não podemos já aceitar que temos uma jurisprudência pacífica nesse caso. Nós estamos numa Câmara, isso precisa ser analisado e votado no Pleno, para daí sim nós termos uma decisão definitiva. Então, senhor presidente, nesse processo, que Vossa Excelência até citou, que o ponto de vista era exclusivo com relação a esse processo, eu vou acompanhar Vossa Excelência, resguardando no direito de ter outra posição em possíveis discussões. Com
Com a palavra o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, não para discutir, mas apenas para trazer a minha opinião e um breve esclarecimento, até porque citado pelo Dr. Sérgio, na questão de um processo que está para ser apreciado referente ao município de Paranaguá, muito bem lembrado aqui pelo Dr. Sérgio, e ali nós temos alguma diferença, porque nós temos naquele caso especificamente, um recurso de revista, e o objeto desse recurso de revista é justamente se deve ser realizado ou não uma tomada de contas, que é o próprio objeto do recurso. Não é? Então, claro, vou acompanhar Vossa Excelência na sua proposta, muito sábia, como sempre, não é? Mas só deixando bem claro, não é, que, guardadas as devidas proporções, nós temos essa pequena diferença entre o caso aqui apreciado por Vossa Excelência e aquela que está, salvo engano, adiado. Acho que eu adiei da minha pauta, até tenho conversado com Vossa Excelência também sobre aquele caso, para que possamos dar um bom encaminhamento àquela decisão. Com a palavra, a ilustre procuradora, a doutora Valéria Borma. Não vou entrar no mérito, porque eu acho que essa forma deve ser bem pensada, como que deve ser visto essa prestação de contas anuais, como que deve ser inteirado a forma da apuração desse controle externo. É imprescindível que controle há. O que eu vou entrar propriamente dito é nessa prestação de contas, que não entender não é possível aprovação. Por quê? Primeiro, a terceirização na área de saúde é questionável. Outra, é uma empresa especializada em programas que o governo alerta, eles se especializam. Olha só o que eles são especialistas. Eles são no programa na área de saúde, prestação de serviço e assessoria e desenvolvimento do combate ao programa da dengue, forma emergencial vista a garantir a saúde da população, observações a especificações técnicas e descrição de atividades estabelecidas em anexo. Eu gosto muito de pensar o Instituto Corpore para Desenvolvimento e Qualidade de Vida. Qualidade de vida de quem? Né? É uma questão muito grande. Se nós formos ali no município de Cândido Rondon, é necessário ver antes e depois do Instituto Corpore o que realmente melhorou. Será que é essa especialização que a gente busca? É isso que se busca, a não especialização do município? Eu acho que é questionável a transferência, a quantidade de dinheiro que vai na terceirização e esse dinheiro não chega à nossa população. Se vocês olharem constantemente, nós somos bombardeados porque não tem médico, não tem isso, não tem aquilo. E a quantidade de dinheiro que é passado essas entidades é assombroso. Nós já poderíamos ter a melhor qualidade de atendimento na área de saúde. Aí isso que é o meu questionamento. Aí o que a nossa diretoria diz aqui? Tem várias restrições aqui. Eles não cumpriram o termo de parceria, não teve licitação e outras questões a mais levantadas. São inúmeras. Então eu questiono de quem que é realmente a qualidade de vida. Olha só, o termo de parceria caracteriza a terceirização. Por isso que a gente nunca tem médico, né? Onde já se vê, o médico da família tem que conhecer, estar ali na ponta, saber o que realmente existe nessa família, qual é a necessidade, o que o município pode amenizar, o que precisa, é chá, é programa de combate a... Não sei se existe programa de combate à pressão alta, né? Mas o controle, a verificação. Aí outra coisa aqui, ó, o termo de parceria, eles não está incluído no cálculo dos gastos com despesa de pessoal, né? Então todo mundo fica muito bonito na prestação de contas, porque estamos dentro, né? Outra coisa,
a não comprovação da utilização de valores cobrados a título de taxa administrativa. Então, o que eu vejo? Essas entidades, elas não carregam uma qualificação para dizer, nós trabalhamos nessa área especificamente. Eu faço sempre uma reflexão, onde existe o controle, eles não vão. Ninguém, a gente pode fazer um paralelismo. Por que não há privatização das escolas públicas? Porque lá existe efetivamente o controle dos pais. Por que não tem no posto de saúde? Porque as pessoas já estão fragilizadas. Quem já teve uma doença sabe, a pessoa não consegue nem se expressar, que é um atendimento, que é uma solução imediata. Então é preciso que nós que temos essa função de fiscalizadores, de controlador externo. E doutor Ivens, até entendo que existe uma diferença entre contas, entre visão política e contas de gestão. Esse o questionamento. Aqui, para mim, é gestão. Quem tem que fazer esse juízo no julgamento das contas, eu acho que pertence a nós, essa questão. Porque, para mim, aqui é gestão. Ainda em discussão a matéria. Na verdade, eu vou tentar fazer algumas colocações. Primeiro, para comungar do entendimento do ilustre conselheiro Artagão de que estamos decidindo um caso específico. Eu acho que por mais que a matéria tenha sido tratada como teoria, enfim, como até bem colocou o doutor Sérgio, a hipótese de segregação em relação ao objeto é desse caso específico aqui, em que existe uma tomada de contas extraordinária. E a esse propósito, até em relação ao que foi levantado pela ilustre procuradora, a doutora Valéria, sempre com muita pertinência, todas são questões relevantes. Só que me parece que efetivamente elas estão sendo tratadas, a questão da qualidade dos serviços, da forma de escolha da entidade prestadora de serviço, da taxa de administração, todos esses pormenores estão sendo tratados justamente nesse relatório da auditoria, que foi originário do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal e que compreende até 3 exercícios, 2009, 2010 e 2011. Essas contas aqui são apenas do exercício de 2009. Então, em nenhum momento, doutora Valéria, eu falei e jamais falaria que o tribunal não deve fiscalizar esses fatos. Pelo contrário, eu acho que ele deve sim buscar a maneira mais eficiente de fiscalizá-los e que, neste caso concreto, me parece que passa pela tramitação autônoma do processo de tomada de conta extraordinária, exatamente para que se chegue a um aprofundamento da instrução que não é possível, ou ele se esvai, ele fica disperso numa prestação de contas municipal dessa natureza. O fato que me chamou a atenção, que Vossa Excelência colocou, e isso teria reflexo no nosso escopo, é a não consideração do valor da transferência como índice de pessoal. Entretanto, a jurisprudência do tribunal tem se assentado no sentido de que apenas a partir de 2011, com a instrução normativa número 56 da DCM, é que foi feita essa delimitação de em quais casos essas despesas compõem efetivamente o índice de pessoal. Estamos falando de uma conta de 2009. Então, me parece que esse fato, por si só, dada apenas a regulamentação apenas posterior que surgiu, me parece que não seria por si um impeditivo a essa análise nos termos em que nesse item específico foi feito pela DCM. Então eu, com essas ponderações, eu mantenho o meu voto, que seria então pela regularidade das contas, cientificando a Câmara de Vereadores quanto a existência da tramitação desse processo, grave processo, de tomada de conta extraordinária. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Dando continuidade, processo de tomada de contas ordinária 27.42.67.13, tomada de contas do
Consórcio Intermunicipal para a Conservação da Biodiversidade da Bacia do Rio Xambré de Iporã, CIBAX, exercício 2009, senhor Almir de Almeida. Na verdade, aqui eu vou resumir, as contas não haviam sido prestadas originariamente, estamos falando do exercício de 2009, porque havia uma orientação do tribunal, segundo o gestor, de que não era necessária a prestação de contas. Isso era até corroborado pelo próprio fato de que não havia pendências em relação à entidade, que inclusive recebia regularmente suas certidões liberatórias. Entretanto, diante da admoestação da Diretoria de Contas Municipais, o consórcio foi advertido de que deveria passar a prestar as contas. Seu gestor procurou prestá-las, procurou os técnicos da DCM, mandou as informações e, ao final, tanto o DCM quanto o Ministério Público opinam pela regularidade das contas, entretanto, com imposição de multa. Eu acompanho no mérito a regularidade, entretanto, eu excluo a proposta de multa, entendendo que, nesse caso aqui, é notória a boa-fé do gestor, inclusive se omissões foram até anteriores a esse exercício, e o próprio fato de as contas estarem regulares, de terem sido adequadamente prestadas, me parece que corrobora essa boa-fé e ausência de qualquer dano ao erário. Então, por esse motivo, concordando parcialmente com a instrução e o parecer, eu voto pela regularidade das contas, sem a imposição de multa. Em discussão, convoco o ilustre conselheiro Sérgio para a composição de quórum. Em discussão, votação, aprovado. Dando continuidade, tenho a seguir um processo de prestação de contas de transferência voluntária do município de Santa Lúcia com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Capitão Leone das Marcas. Nesse caso aqui também, a instrução e o parecer são conclusivos pela regularidade das contas, com ressalva, recomendação e imposição de multa. O motivo da multa seria a ausência de certidão liberatória. Na verdade, o que ocorreu foi que houve a apresentação de uma certidão liberatória, só que era de uma época posterior àquela de vigência do convênio. O convênio era de 2012, a certidão liberatória era de 2013. Por esse motivo, as unidades pretendem a imposição de multa. O que eu verifico, entretanto, é que, no meu entender, não foi demonstrado que naquele exercício de 2012, efetivamente, a entidade estaria impedida de receber os recursos por falta de certidão liberatória. Houve, na verdade, por parte do agente concedente, um descuido em não exigir essa certidão, mas que, no meu entender, com a sua emissão no ano seguinte, sem qualquer indicação de restrição com relação ao exercício anterior, me parece que torna essa falta de natureza formal, motivo pelo qual eu excluo a imposição da multa, muito embora mantenha como motivo de ressalva. Então, resumindo, o meu voto é pela regularidade com ressalva, aponto as recomendações feitas pela unidade técnica e deixo de aplicar a multa sugerida. Em discussão, votação, aprovado. A seguir, eu tenho processos do Sistema Integrado de Transferências, são eles 30.27.60.13, 21.47.25.14, 29.16.49.14, 38.62.40.14, 98.86.07.14, 11.45.579.14, todos eles eu acompanho a instrução e o parecer pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovados os votos. Tenho aqui seguir o ato de inativação 45.4692.13, é a aposentadoria voluntária da senhora Maria Licenco, no cargo de auxiliar de serviços gerais do município de Palmital. A sua admissão
ocorreu em 1993, entretanto, não foi encaminhado o processo de admissão a esta Corte. Por esse motivo, a ADICAP entende passível o registro. Entretanto, o Ministério Público, após sucessivos pedidos de diligência, o último dos quais até foi indeferido, sob a alegação deste relator de aplicação da súmula número 5, ele manifesta-se conclusivamente pela reconsideração do despacho denegatório ou, alternativamente, pela negativa de registro. Eu entendo que essa questão já foi enfrentada diversas vezes por esta Corte, tratando-se de admissão anterior a 2000, e aqui estamos falando do ano de 93, me parece que esse tribunal tem aceito a possibilidade de registro da aposentadoria, mesmo sem a prévia processamento da admissão de pessoal. Então eu acompanho nesse caso a ADICAP e a jurisprudência do tribunal pelo registro da inativação. Em discussão, votação, aprovado. O processo seguinte de revisão de proventos, 60, 41, 80, 13, é um processo do Paraná Previdência, é um pedido de revisão de proventos do aposentado, o senhor Vicente Belo, em razão de progressão na carreira concedida pela resolução conjunta da Secretaria de Administração e Previdência, que implicou na incidência de reajuste salarial de 5,1%. As manifestações são uniformes, no sentido de que não há que se falar em revisão de proventos, dado que o ato revela mera adequação do valor diante da progressão na carreira e reajuste salarial. Eu corroboro com esses entendimentos e o voto, então, é pelo arquivamento e encerramento do processo sem decisão de mérito. Em discussão, com a palavra, o ilustre conselheiro Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Eu ainda ontem tive a oportunidade de fazer uma consulta ao jurisconsulto Dr. Ivens sobre essa matéria, porque eu realmente tinha dúvidas se seria o caso de encerramento ou não, e eu até tinha lá uma meia dúzia de despachos para assinar, e acabei assinando ontem, e propus o encerramento por despacho monocrático, uma vez que está, se não me engano, seria possível, porque havia as manifestações favoráveis da unidade técnica e do Ministério Público. Embora eu tenha submetido ao descortino de Vossa Excelência a minha dúvida, porque se a pessoa está aposentada e tem um reenquadramento, então isso gera uma certa dúvida. Peraí, mas isso aí não afetou, claro, não alterou o fundamento jurídico da transferência para inatividade, mas afetou, digamos, um fundamento jurídico do valor dos proventos. Por quê? Porque houve uma nova norma alterando os proventos desse servidor, né? Então eu tenho ainda algumas dúvidas se o tribunal deveria ou não analisar este reenquadramento. Mas a resposta de Vossa Excelência foi muito arguta, muito lógica. Bom, se nós temos que analisar a progressão do inativo, então temos que analisar lá de todos os ativos, porque eles foram reenquadrados. Então, como diz Vossa Excelência, por hora eu acompanho Vossa Excelência, mas ainda com uma pulguinha atrás da orelha, se não devemos refletir um pouquinho. E agradeço a consulta de Vossa Excelência ontem, a orientação de Vossa Excelência. Obrigado. Eu que agradeço a participação e as contribuições de Vossa Excelência. Apenas aqui, nesse caso, me parece que foi apenas um reajuste salarial que foi dado e que, como bem lembrado por Vossa Excelência, talvez realmente pudesse ter resolvido a questão por despacho sem precisar trazer aqui à Câmara. Mas, por hora, então, ficamos com esse entendimento pelo não conhecimento, né? Encerrada a discussão, votação, aprovado. Processo seguinte é o 87.18.38.13, eu pedindo licença aos ilustres conselheiros, eu vou solicitar retirada de pauta, uma vez que eu percebi uma
uma aparente incoerência na revisão de proventos, que consignou proventos proporcionais quando originalmente eles eram integrais, e ainda há uma questão muito bem colocada pelo Ministério Público com relação à incidência da emenda constitucional número 7. Então, número 70, obrigado, doutora Valéria. Então, eu solicito desse processo a retirada de pauta para diligência à origem. Dando continuidade, tenho a admissão de pessoal 4753-5708 da Unespar, Faculdade Estadual de Filosofia, Ciência e Letras de União da Vitória. Na verdade, é um teste seletivo para provimento e emprego público de professor, exercício de 2007. Na verdade, a questão desse processo também já foi várias vezes discutida. A Diretoria de Controle de Dados de Pessoal opina pelo registro. O Ministério Público, fiel a seu posicionamento de que tais cargos deveriam ser providos por concurso público e não por contratação temporária, opina pela negativa de registro. Eu faço minhas considerações, atentando à jurisprudência desse tribunal e divergindo do douto parecer ministerial, a minha proposta é pelo registro das contratações. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir 2 processos de servidores do tribunal, são o 95-28-70-14, do senhor Luiz Heraldo Xavier, 100-64-50-14, Carlos Fernando Gogós. Na verdade, são 2 processos similares em que os interessados pretendem a indenização por licença especial não gozada. A Diretoria de Gestão de Pessoas, em ambos os processos, prestou suas informações. A Diretoria Jurídica e o Ministério Público opinaram pela possibilidade de deferimento do pedido. Eu destaco, inclusive, um parecer do Ministério Público, do ilustre Procurador-Geral, Dr. Michael, elaborado de forma bastante aprofundada sobre o tema, e que, basicamente, ele ressalta a mudança jurisprudencial que ocorreu com relação a essa matéria, notadamente com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, no incidente de repercussão geral, em que ficou consignada a possibilidade desse pagamento e que isso, inclusive, independe de prova de administração pública ter negado o usufruto, a fruição desse benefício quando da atividade. Trata-se aqui, é bom lembrar, de 2 servidores inativos que pleiteiam justamente essa vantagem que não teria sido gozada quando da atividade. A decisão, portanto, está calcada na responsabilidade objetiva do Estado, mais especificamente na impossibilidade de enriquecimento ilícito, diante do fato de não ter sido dado a esses servidores a correspondente remuneração que teriam direito pela não fruição daqueles pedidos. Então, eu, nesses casos aqui, a exemplo até de outros julgamentos no próprio Tribunal Pleno desta Corte, eu acompanho essas manifestações, reconhecendo o direito dos servidores, submetendo, entretanto, o pagamento à deliberação da administração da Corte, conforme a disponibilidade orçamentária, e eu ainda alerto sobre a necessidade de que, com relação a uma consulta, processo 2039-7009, que ainda dispõe quanto à impossibilidade de concessão de auxílio, da indenização pelo auxílio nessas condições, que isso deve ser revisto por esta Corte. Eu faço, portanto, uma recomendação atual à administração, inclusive com relação à eventual edição de um ato normativo que venha disciplinar essa matéria. Então, esse é, em síntese, o voto, que é pelo deferimento do pedido, com essa recomendação, a apreciação da administração para que, eventualmente, promova essa regulamentação visando não apenas o pagamento efetivo, que fica condicionado, evidentemente, à disponibilidade orçamentária, mas também as próprias condições de concessão desse mesmo benefício. Submeto à apreciação dos ilustres conselheiros. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, ilustre conselheiro Artagão de Matos Leão. Eu não entendi bem quando Vossa Excelência falou que já existem outras decisões aqui do tribunal nesse sentido. No Tribunal Pleno, houve uma decisão do conselheiro substituto Tiago Barbosa e outra decisão relatada pelo conselheiro Cláudio Augusto Canha. 2 em grau de recurso no Tribunal Pleno.
É porque até o presente momento se exigia, né, que esse pedido tivesse sido feito e tivesse a negativa da administração, né? Daí sim o tribunal estava pagando. Agora Vossa Excelência mencionou uma decisão do Supremo. Nesse sentido, decisão do Supremo, então deve ser atendida, evidentemente. Eu só indago a Vossa Excelência se esse processo passou pela Diretoria de Finanças. Não, ele não passou, conselheiro Artagão, e até o motivo dele não ter passado é que aqui nós estaríamos apenas reconhecendo o direito. A possibilidade de pagamento vai ficar aí sim condicionada a critério da administração. Nós estamos apenas, essa decisão tem um efeito meramente declaratório, não obriga ao pagamento, não condiciona de nenhuma forma a administração ao pagamento, ela sim que vai regulamentar isso da forma que entender adequado. Agradeço. Ainda em discussão a matéria. Não havendo quem mais queira discutir, coloco em votação. Aprovada a proposta em ambos os processos. Entendo que a minha pauta está atendida. Deixo a palavra livre. Não havendo quem queira dela fazer uso, convoco para o dia 7 de abril de 2015, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a 11ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Levante-se a sessão.